Em primeiro lugar, quando a gente olha para o passado, para as obras do passado, em busca de valores do presente, sempre é preciso um certo cuidado e também temos que considerar que pensar que no passado as pessoas tinham as mesmas crenças, as mesmas ideias que as nossas, é sempre perigoso, quando não equivocado. É claro que quando se trata do caso de racismo explícito, ou mesmo de um outro tipo de ideia perigosa e mesmo equivocada, seja naquela época, seja para os nossos valores de hoje, não podemos jamais perder de vista justamente o fato de que alguns termos no passado, que algumas visões de mundo no passado não eram as mesmas que nós temos hoje a defender. Então, quando se fala na obra de Monteiro Lobato e num possível caso de racismo no Monteiro Lobato, e há também que considerar e somar a essas acusações feitas em torno de alguns de seus textos, entre eles Negrinha, por exemplo, o conto Negrinha, que não tem nada de racista, muito pelo contrário, é um conto em que nós vemos o horror daquela criatura, que é submetida àquela criatura. Quando olhamos para o sítio do Pica-Pau Amarelo e acusações de racismo no tratamento da figura da tia Anastácia, e mesmo que saiamos dos textos de Monteiro Lobato e passemos as suas cartas, essas sim, com um conteúdo indiscutivelmente racista, há sempre que se perguntar, para poder configurar um caso de racismo ou não, o que esses textos produziram naqueles que leram esses textos. E aí nós teríamos contra essa visão que vê em alguns termos, que são termos da época, contra essa visão que vê no tratamento da tia Anastácia algum tipo de prejuízo, que não me parece possível, dado que aquelas crianças do sítio Pica-Pau Amarelo têm por ela um sentimento de profundo carinho, ao menos isso que aparece em boa parte da obra. É preciso pensar que esses termos que estão ali, ou mesmo que a própria posição da tia Anastácia como uma personagem que, de certo modo, exerce um papel de serviçal ou subserviente àquelas criaturas, isso é algo que está entranhado no próprio contexto histórico da cultura brasileira. Quer dizer, que nós tenhamos tido casos de preconceito contra os negros no passado, e mesmo hoje em dia, sabemos que esses casos acontecem, nós temos que sempre ter em mente o aspecto histórico. Sem o aspecto histórico, é impossível de julgar as coisas tais quais elas são. E a minha questão em relação ao Monteiro Lobato, me parece bastante evidente, quando se fala em racismo Monteiro Lobato, é perguntar quantos leitores de Monteiro Lobato adotaram práticas racistas após a leitura. Acho que isso é fundamental, quer dizer, se eu não passo por essa pergunta, me parece que é um mero preconceito, aí sim, da parte de quem lê o texto hoje em dia, e não é capaz de perceber no uso de um termo, ou no uso mesmo de uma expressão, algo que era característico de sua época. Um dos maiores erros que um leitor pode cometer é ler obras do passado, um olhar do presente, procurando encontrar em escritores do passado uma consciência histórica que não estava disponível. É preciso olhar as obras do passado e a mediação cabe a nós. Quer dizer, a minha pergunta que segue aberta é essa: quantos leitores de Monteiro Lobato, quantos espectadores das séries de televisão feitas sobre a obra de Monteiro Lobato, em especial a obra infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quantos desses leitores ou espectadores saíram desse contato com a obra mais racistas? Me parece que a resposta nesse caso é negativa. Não podemos afirmar que ninguém tenha sido mais racista após ler estes livros. Me parece que, pelo contrário, todos nós, leitores de Monteiro Lobato, tivemos, quando pequenos e talvez até hoje, um profundo carinho pela tia Anastácia. E isso, um escritor que é racista em seus livros jamais poderia fazer. Uma questão que poderia tocar esses termos usados em Monteiro Lobato, termos como preto, ou mesmo uma comparação talvez da tia Anastácia com o animal, me parece o seguinte, quer dizer, se um professor em sala de aula, um professor para o ensino fundamental, um professor que trabalha com crianças, não for capaz de fazer essa mediação, não fosse capaz de fazer essa mediação, me parece que talvez os livros não fossem adequados. Mas a experiência de colegas meus que trabalham com alunos no ensino fundamental mostra que uma mínima mediação, e talvez a melhor mediação seja apresentar o texto, e caso a criança apresente algum tipo de pergunta, o professor esclarece essas dúvidas. Me parece que talvez, dado o fato de que nossa sensibilidade mudou em relação a esses termos, de fato não são termos que passam despercebidos como passaram na época em que o livro foi publicado, me parece que aí cabe ao professor fazer essa mediação. Pelo menos até onde eu conheço, e pelo menos até onde imagino, nenhum professor que conhece a riqueza dessa obra, seja pelo que ela aborda de folclore, seja pelo que ela aborda de fantasia infantil, seja pelo modo como as crianças desde sempre tiveram uma profunda empatia pela Emília, pelo Visconde Sabugosa, por todos aqueles personagens, mesmo os personagens que são mais assustadores, como a Cuca ou o próprio Saci, não me parece que tiveram qualquer tipo de reação racista. O problema é que há uma certa linha do politicamente correto que é bem provável que surgira para muito breve, se não para agora, supressões de textos,
a volta do índex, quer dizer, supor que as pessoas não podem ler e entender um texto e fazer seus próprios juízos é algo totalmente pernicioso e perigoso. Supor que as pessoas não são capazes de entender que um personagem tem a cor que tem ou age como age em função de questões históricas, ainda que numa idade mais tenra, me parece que é um equívoco de quem lê mal esses livros. Esse é um exemplo de má leitura de livros, e sempre que a humanidade perseguiu livros, quaisquer que fossem suas mensagens, me parece que os caminhos foram sempre perigosos. Quer dizer, sempre começamos queimando livros para depois queimarmos pessoas, como dizia aquele poeta alemão, o Heine. Quer dizer, não creio que uma criança não possa, ainda que pequena, perceber essas coisas e conseguir tranquilamente lidar com elas, dado que as outras imagens que nós temos nos livros, ao longo da obra inteira do Monteiro Lobato, elas não justificam um temor de racismo ou qualquer outro tipo de preconceito que se possa pensar nesse instante. O meu medo é que, se essas pessoas podem decidir o que devemos ou não ler, em pouco tempo elas podem decidir o que devemos ou não cortar dos livros, em pouco tempo elas podem decidir que o Saci não pode ser perneta, porque afinal isso é um tipo de preconceito contra quem não tem uma perna, ou que ele não possa ser negro, porque esse é um tipo de preconceito que uma criatura mais pode sofrer, e que não possa fumar cachimbo, uma vez que o tabagismo está proibido na nossa sociedade. E assim nós vamos com uma série de proibições tolas que supõem, ou pior dizendo, melhor dizendo, pressupõem um leitor incapaz de fazer suas escolhas, incapaz de perceber aquilo que é correto ou errado para a sua própria vida.